Fala pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Meu nome é Danilo Ribeiro, gestor de marketing de produto da Mimac Brasil. Queria convidar vocês a passar mais um tempo aqui com a gente no nosso podcast, o Mimac Explica. Vão ser alguns episódios falando sobre produtos, processos, aplicações que a Mimac pode prover ao mercado. Hoje a gente vai estar focado em falar sobre rótulos e etiquetas adesivas. Eu tenho aqui comigo o André. O André já está com a gente há bastante tempo. Eu queria que ele se apresentasse. André, como é que você está? Tudo bem? Tudo bom, Danila? Então, sou André Monar, trabalho aqui no Mimac Brasil já há 12 anos. Hoje atuo como supervisor da linha de produtos de comunicação visual e nós vamos falar hoje um pouco sobre o mercado de rótulos e etiquetas. Antes de começar a falar sobre os processos e sobre o que a Mimac pode gerar de produto, a gente queria fazer só uma contextualização sobre o atual cenário do mercado, né? Nesses últimos 12, 13, 14 anos, como o André comentou, a gente tem percebido cada vez mais a gourmetização dos produtos, né? Vamos chamar dessa forma. O que acontece, né? As etiquetas adesivas e os rótulos, elas estão contidas em todos os produtos industrializados. Se você for a um mercado, todos os produtos que estão expostos, ele tem algum tipo de identidade visual, algum tipo de comunicação. Antigamente as marcas eram maiores e mais industrializadas. Hoje você consegue encontrar produtos mais artesanais, produtos mais regionais, produtos mais gourmetizados e produtos com sabores variados. Então você pega o mesmo tipo de produto com 3, 4, 5, 6, 10 sabores diferentes e que usam a mesma identidade, só mudando os sabores. Isso fez com que muito das demandas, elas fossem diminuídas no unitário, vamos chamar assim, mas mantido a quantidade total. Então, por exemplo, antigamente se fazia 100.000 rótulos de um tipo só, hoje você faz 100.000 rótulos de 10 tipos diferentes de 10.000. Então esse tipo de variação de dados, ele é bastante, importante para a impressão digital e ajuda bastante aí na questão do que a gente vai falar da Mimac. Mas antes de falar da Mimac em si, ou do que a gente pode gerar, queria que o André explicasse um pouquinho para a gente, como que os rótulos hoje são feitos, quais são os tipos de processo mais convencionais aí no mercado? Então, Danilo, como você já citou agora, né, o mercado ele vem caminhando de uma confecção de bastante produto igual, né, bastante repetição do mesmo produto, para uma diversificação maior. E isso tem a ver com os processos que foram surgindo, né? Por exemplo, o mais utilizado hoje em dia para uma alta produtividade é o de flexografia. Ele começou lá em 1890. Então, ele vem melhorando esse processo, as máquinas vêm ficando melhores, se tornando modulares, você tendo mais diversificação dentro, né, do processo de produção, mas ele ainda continua o mesmo. Você tem que fazer, por exemplo, clichês, você tem que para cada produto diferente, eu tenho que fazer uma matriz, então por isso que a gente chama de analógico. Você tem que criar uma matriz, você tem um acerto de máquina, um tempo de máquina, então assim, ele é um processo mais demorado, mas porém ele é mais produtivo. Depois que você começa a imprimir, ela vai produzir muito rápido. E aí com o tempo veio surgindo as digitais, e aí hoje nós temos a digital de grande formato, e temos as digitais de pequenos formatos, que é onde a Mimax se encaixa no mercado hoje em dia. É muito bacana, né, que a gente acaba tendo isso como processos complementares, né. A gente consegue, por exemplo, ter empresas que possuem uma Flexo, uma digital de grande produtividade e tem encaixe para ter uma digital de menor tiragem, tem encaixe de ter uma digital ou questão de fazer provas ou para questão de pequenas tiragens, certo? É, provavelmente é um caminho que com essa tendência do mercado vem cada vez pedindo, quantidades menores ou uma personalização maior dos produtos ou uma industrialização maior de produtos, né, eh, você até a pessoa, ela tem uma Flexo, ela produz para uma indústria gigante, produz 100, 200.000 e ela quer atender aquele cliente que ele quer comprar 10.000 rótulos no mês, mas ele não quer comprar 10.000 iguais, ele quer comprar 10.000, ele quer comprar 1.000 de cada sabor. Então ele quer ter essa diversificação de produtos dentro da linha dele, né. Então, cada vez mais essa procura, essa busca vai acabando forçando até um pouco, essas indústrias maiores de etiquetas a trabalhar com uma digital, que não precisa de você fazer uma matriz,
Então, você escolheu 4 imagens diferentes, 10 imagens diferentes, você vai conseguir mandar essas imagens para imprimir na sequência, sem ter que ter uma matriz, sem ter que ter o processo de acerto de máquina. Então, essa demanda se torna mais fácil de produzir. Não, bacana. Vamos falar um pouquinho então da digital, André, vamos falar mais exclusivamente aqui da que a Mimac pode proporcionar para o cliente. Queria que você comentasse um pouquinho sobre algumas vantagens que o processo digital tem versus o processo analógico aí, a gente está citando bastante a Flex, no caso, né. O primeiro de todos, eu acho que é o que mais, né, conta é o investimento inicial, que ele é mais baixo. Então, dependendo do patamar de máquina que a gente pegar aí de grandes formatos ou grande produtividade, a gente está falando de 10% do investimento inicial com uma Mimac. Então, praticamente você não precisa ser uma pessoa, né, de flexo, ou eu preciso estar no mercado de rótulos, ou eu preciso ser a pessoa de comunicação visual. Praticamente qualquer pessoa hoje em dia consegue, né, com o equipamento, consegue produzir esse tipo de produto que nós vamos mostrar aqui, que nós estamos explicando. E e ela entra no mercado concorrendo com um cara do mesmo, como se fosse maior também, né, porque, como a gente falou, o mercado de baixas tiragens ele está em alta demanda, está crescendo. Então, o mesmo produto que um cara grande pode oferecer, né, com uma baixa tiragem, você também pode oferecer, eu posso oferecer, qualquer pessoa pode acabar entrando no mercado de rótulos. Excelente. O que é bacana nesse contexto, né, André, é que qualquer empresa ou qualquer pessoa pode, então, produzir hoje rótulos em pequenas tiragens, seja uma gráfica rápida, uma gráfica offset, uma gráfica de comunicação visual, seja uma pessoa física, qualquer Pessoa pessoa física, tendo um. você tem nosso equipamento de 75 centímetros, ele ocupa uma sala, você vai precisar de um computador e um equipamento, e uma sala você consegue começar a produzir. Então, não demanda muito espaço, não demanda muita mudança no ambiente, você consegue instalar ele praticamente em quase qualquer lugar. Então, você realmente, qualquer pessoa hoje em dia pode começar já a produzir rótulos rapidamente. Que bacana. Queria que você falasse também um pouquinho, André, porque assim, a gente falou bastante sobre o investimento inicial, mas a gente tem como uma referência bem legal a questão do tempo de entrega, né, que a digital te permite uma rápida entrega dos produtos, né. Muita gráfica rápida funciona já hoje em dia dessa forma, né, você chega lá de manhã, deixa seu arquivo, pede lá um banner, pede um adesivo, e ali algumas horas depois ele está pronto. E no caso do rótulo, né, também. Então, pô, eu cheguei de manhã ali no cliente, ou o cliente chegou em mim de manhã e falou: "Ó, quero 1000 rótulos, 100 de cada sabor". Você consegue no mesmo dia fazer essa entrega para ele tranquilamente. Por exemplo, nós temos daqui diversos sabores, né, então: eu cheguei ali de manhã, eu quero rótulos para o meu suco aqui, para o meu refrigerante". Ó, nós temos aqui 3 diferentes, né, temos mais daqui, mas temos 3 diferentes. Eu quero 100 de cada". Só que poucas horas ele consegue produzir e entregar para o cliente dele facilmente. Então é uma elasticidade que você tem no projeto, né, você consegue, eh, ter essa rapidez, né, de entrega que o processo analógico não te permitia. O processo analógico você teria que de 2 a 3 dias para começar a produzir, né. Então, essa rapidez e essa experiência é muito legal que a Mimar consegue te proporcionar. Bacana. A gente tem uma outra característica, né, André, que é a questão do corte, né, corte especial. Queria que você explicasse um pouquinho aqui pra gente, como é que funciona essa questão do corte. Então, normalmente no formato mais industrial, eles tentam te colocar dentro de um padrão de corte ali, porque aquilo precisa de uma matriz para ser feito. Então, antigamente era mais padrão você ver quase todos os rótulos do mesmo tamanho, porque eles tentavam só encaixar as artes diferentes no mesmo, eh Na mesma faca. da mesma faca. E hoje em dia, com a digital, você consegue ter essa diversificação, igual acho que vocês conseguem ver aqui na câmera. Eh, Aqui eu tenho uma faca aqui que ela é totalmente especial, então ela tem esse formato aqui, né, ela é totalmente diferenciada. Então, isso é uma liberdade também que você consegue com a máquina digital.
Então esse produto aqui eu estou usando um material metalizado, estou usando aqui a adição da tinta branca, estou usando um recorte especial. Então é um produto que, se você for fazer isso aqui no processo analógico, você vai demandar muito investimento inicial, muito tempo de acerto de máquina, até você conseguir esse processo. E se a pessoa quiser pouca quantidade, por exemplo, eu quero 100 de cada sabor, porque ele está começando a marca dele, ou é uma, sei lá, uma cerveja artesanal, ou um doce, ou alguma coisa, o cara tem uma produção menor na semana. O cara tem uma produção ali, ele tem uma produção de 1000 por semana, às vezes, ou até menos, mas ele quer ter o produto dele tão bonito quanto o produto industrial maior na gôndola de um supermercado, ou de uma loja, alguma coisa. Então, essa tecnologia permite que as pessoas menores, os clientes menores, consigam ter o mesmo produto, ou às vezes até mais bonito que um produto industrializado. Bacana. Só para contextualizar, a impressora da Mimac, então, ela, além de fazer a impressão, ela faz o recorte conjugado. Eu consigo fazer impressão com recorte conjugado. Exatamente. André, vamos lá, vamos passar aqui para o próximo tópico aqui do nosso bate-papo. Queria que você falasse um pouquinho para a gente, quais são as matérias-primas, quais os materiais que a gente consegue trabalhar aí com a Mimac, o que que eles podem proporcionar para o cliente. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Então, os rótulos e etiqueta, eles são feitos em cima de um material chamado BOPP, né. Esse material aqui, ele pode ter, eh, branco, branco perolado, metalizado, transparente, eh, com diversos tipos de cola. Você pode ter colas mais aderentes, colas, aquelas para produtos assim como TV, geladeira, que você puxa ali o adesivo, ele já sai, enfim. E ele é escolhido porque ele não tem uma retração. Então, mesmo depois de aplicado no material, ele vai ficar localizado naquele local sem ter uma retração, sem haver uma mudança de superficial ali durante o transporte, durante o armazenamento, estoque, enfim. Então é por isso que ele é escolhido. E a Mimac, ela consegue imprimir muito bem esse tipo de materiais. Aqui eu estou mostrando o material só branco, né, então aqui eu não tenho nenhum tipo de efeito, né, é um material branco com acromia. A Mimac, ela permite, através do processo dela, trabalhar com verniz, como eu estou mostrando aqui, é um verniz localizado. O verniz localizado, ele é muito legal, porque a gente consegue trabalhar essa questão de textura, profundidade no próprio material. Então acho que vocês estão conseguindo pegar aqui bem na câmera, eles estão conseguindo ver essa questão do brilho que ele proporciona e da textura que a gente consegue ganhar. Então você dá um pouco mais de vida e dá um pouco mais de, acabamento no material. Nós temos o material transparente. Então o material transparente aqui, você consegue trabalhar aqui através da tinta branca, você ter locais que você vai ter né, manter a transparência até mesmo da cor. Então acho que dá para ver bem no vídeo aqui essa questão, que eu tenho locais onde na cromia eu tenho transparência, e aonde eu quero localizado eu trabalho com a cor branca, que tem uma ótima cobertura. Quando ver que ele tem uma ótima cobertura. Nós temos aqui um material metalizado. Então, um material metalizado é um dos mais legais de trabalhar. Por quê? Nós não temos a tinta dourada, por exemplo. Não existe a tinta dourada num processo digital. No analógico até dá para você fazer alguma coisa, mas no digital não temos. Então nós brincamos aqui, fazemos uma brincadeira com o material. Por exemplo, esse dourado que nós estamos vendo aqui, esse efeito metalizado, ele é feito com degradê de amarelo. Então você escolhe um degradê, escolhe ali uma textura ali que você vai trabalhar, e você consegue imprimir no material metalizado e ficar com essa questão dele ter essa aparência. Outro ponto que a gente trabalhou bastante também é a questão da textura. Então eu tenho um material que ele é liso, né, eu tenho um material aqui que ele é liso. Eu vou até mostrar aqui essa garrafa, que eu acho que ficou bem legal essa garrafa aqui. Acredite que deva para ver no vídeo. Então ele é um material mais liso, e eu consigo trabalhar essa questão, além do brilho, de você ter essa textura, né. A gente aplicou essa textura só com a camada da tinta branca. Então a Mimac, ela é um equipamento bem versátil, que ela vai possibilitar que você faça um rótulo, desde um rótulo mais simples, ou um rótulo assim mais trabalhado, né, com a questão do metalizado, a questão de uma textura, um verniz.
Então, e um recorte especial. Então, O metalizado eu consigo trabalhar com qualquer cor que eu use, um degradê. Eu posso fazer um azul metalizado, um vermelho metalizado, sim, que aqui a gente tem aqui um exemplo, né, comparando o prata do material com um dourado, que seria como se fosse simulando um hot stamping, por exemplo. o hot stamp a gente consegue simular melhor com o verniz, aqui são 2 exemplos muito legais que mostra só o material metalizado, então eu estou compondo a minha arte apenas com material metalizado, né, aqui como se fosse 2 produtos da mesma linha, né, aquela diversificação que a gente falou agora no início sobre a pessoa ela ter 10 produtos, 20 produtos diferentes, e aqui, no outro layout, eu em vez de deixar ele só com um efeito metalizado, a gente deixou ele com um efeito aqui dourado, fizemos um degradê. Então ele dá essa característica de você ter um um efeito mais metalizado, um efeito dourado ou alguma coisa assim do tipo. Não, bacana, legal. Bom, acho que ficou claro as possibilidades, né. E assim, só complementando a questão dos materiais, a gente focou bastante aqui no BOPP, que é um material mais convencional para o uso dos rótulos, mas é possível também imprimir em papéis especiais, em papéis adesivados, em películas de poliéster, em policarbonato, em void, em qualquer tipo de material que hoje é usado para identificação de produtos industrializados, certo? É, basicamente, se for um filme e ele tiver uma adição de um liner ali, né, para carregar o filme, às vezes, dependendo da espessura, até um filme sem liner, por exemplo, a gente estava imprimindo esse dia para etiquetas, né, de roupa, o material PU, né, nós estamos trabalhando sem liner, sem nada, e ele consegue tracionar muito bem. Então depende do material, você consegue ter uma gama muito, muito grande, que a UV proporciona, né. Não, legal, ficou bastante claro aí. Queria, André, evoluir um pouquinho, porque assim, a gente está falando sobre o que a máquina pode gerar de valor agregado, mas o nosso cliente, né, quem está assistindo aqui com a gente, ele vai querer entender um pouquinho de produtividade. Queria pegar umas amostras aqui dos rótulos impressos e trabalhar isso numa produtividade dia. Vamos passar essas informações para o nosso cliente? Vamos, é uma boa. Então, acho que essas informações que nós temos, nós fizemos um estudo aqui no material de 50 centímetros de largura, né, 500 milímetros. Eh, Você pode trabalhar com material maior ou menor, e aí vai mudar um pouco a sua produtividade. Então, dentro desse material de 500 milímetros, nós temos aqui alguns números que nós colocamos. Então, por exemplo, um material feito apenas a cromia, onde eu não vou ter, se é o meu modo mais rápido de produção, eu não vou ter efeito nenhum, eu vou ter só o material aqui, só o adesivo branco com a cromia feita. Então, um material desse aqui nós estamos falando em uma produtividade de 3.200 rótulos a cada 8 horas produzidas. Então, Lembrando que é só a parte de impressão, né? Isso é a questão de impressão. ainda precisa fazer ainda tem o tempo de acabamento, mas, nós estamos contando aqui, como a gente está comparando processos, os outros processos eles também têm que passar um acabamento depois, tanto a flexografia tem que ter um acabamento depois, quanto uma digital de alto formato, ela vai passar por um acabamento depois. E se eu quiser trabalhar com um rótulo de maior valor agregado, agregando verniz, enfim? Então, se a gente for para uma produção de rótulos aqui, nesse formato aqui que nós estamos trabalhando, nós estamos falando que nós vamos trabalhar 600 rótulos por dia. Outro material que nós temos aqui, que é o BOPP transparente, com branco. Nós fizemos esse estudo aqui com 2 resoluções, então, dependendo da resolução que você utilizar, você vai poder produzir entre 1.400 e 1.600 por dia. Então, esse é um produto aqui, ele poderia ser também, só o metalizado com o branco ou o BOPP transparente. Então, tanto esse produto aqui, quanto esse produto aqui que nós estamos vendo, tá, mesmo com a questão da textura, com a questão aqui de ser metalizado, nós podemos produzir entre 1.600 e 1.400 por dia. Ótimo, ótimo. Acho que a gente passa a ter uma referência aí para o nosso cliente do quanto ele consegue. A gente fala de pequena tiragem, parece que são 50, 100, 10, 20. Na verdade, a pequena tiragem comparando o processo de flexografia, que nós estamos falando de 100.000, 200.000, 1.000.000 de etiquetas, mas aqui a gente está falando de 3.000, 1.500, 1.600, 600 unidades por dia.
Então, mas aí é que entra uma questão legal, né, você levantou uma questão legal, porque o que que é pequena tiragem, né? Hoje em dia a gente fala: "Ah, 3.000 é uma pequena tiragem?" Depende, a gente pode trabalhar tipo, a Mimac ela só atende pequena tiragem? Não, porque a gente tem tiragens programadas, né, hoje em dia a gente fala muito com tiragens programadas. Então, por exemplo, um rapaz ali consome 30.000 etiquetas por mês, mas ele não despacha essas 30.000 etiquetas no mês, ele não fabrica esses 30.000, produtos no mês, então ele vai produzir ali por semana, semanal. Então, se eu produzir 3.200 por dia, quer dizer que eu consigo fazer um pedido de 30.000 no mês, entregar esse pedido em 10 dias, por exemplo, de trabalho, e a outra ponta lá, ela vai entregando isso aí em 10.000 por semana, ou menos, ou mais. Então assim, são as tiragens fracionadas, né, você consegue trabalhar essa questão. Então, apesar de ser uma máquina que nós falamos: "Ah, voltado para pequenas tiragens", não são pequenas, né, são tiragens relativamente grandes. A gente fala que temos 3.200, então, nós vamos produzir aí 15.000 etiquetas por semana, se a gente trabalhar 8 horas com a máquina, né, um pouco mais de 15.000 etiquetas. Cara, 15.000 produtos numa semana são bastante produtos, já estamos falando de uma empresa já um pouco maior, um porte maior, um movimento maior, um giro maior. Então, mesmo com o equipamento, é possível a gente entregar, demandas maiores do que, né, ter essa cabeça, né: "Ah, não, pequenas tiragens". Então, André, aproveitando aí que a gente está falando de produtividade, eh, nosso equipamento ele permite que a gente possa flutuar um pouco entre, processos mais manuais e processos mais, industriais, se eu tiver algum tipo de processo de acabamento, eh, externo, vamos dizer assim, né. Então eu tenho a minha máquina imprimindo e estou dando acabamento externo. Então eu tenho aqui a gente tem um vídeo de um processo na qual a gente faz o acabamento em outros equipamentos que não na Mimax. Você pode explicar um pouquinho para a gente como é que funciona? Então, basicamente a gente quer mostrar aqui no vídeo, primeiro a liberdade de poder produzir, dados variáveis ou rótulos diferentes ou famílias de rótulos diferentes. Aqui no caso eu quis demonstrar aqui que são 4 rótulos diferentes sendo impressos Que é de. o mesmo exemplo que a gente tem aqui, né, como se eu estivesse produzindo esses 4 rótulos na mesma passada de máquina. Então o que a gente quer mostrar é que eu tenho a liberdade de poder criar, diversas artes durante o mesmo processo de produção, então eu não preciso criar uma matriz para cada um, como é feito no processo, analógico. E aqui nesse vídeo nós imprimimos, separamos aquele em rolos menores para quê? Para ir para uma máquina que essa máquina já é comum dentro da flexografia. Então o cara de flex que ele quer seguir o processo dele, quer entregar para o cliente dele, assim, o material em um rolo para poder ir para uma aplicadora automática, ele consegue trabalhar dentro da digital. Então você vê, ele produz num formato maior para ser mais produtivo, depois ele vai separar isso aqui em diversos rolinhos, né, ele vai separar em diversos, e depois ele vai aplicar o corte e ele já vai no próprio processo tirar o esqueleto do material. O esqueleto que a gente fala é todo o resto do adesivo que não é o rótulo, né, então fica aqui no papel apenas o rótulo, né, o papel aqui para poder tracionar na máquina de aplicação de rótulo automático. O que é bacana é que a gente consegue com o equipamento da Mimac fazer a impressão com recorte, ou seja, eu consigo atender uma demanda de mercado de aplicação manual no produto, então quando a gente fala de empresas que não fazem rotuladora automática, eu consigo atender com a impressão e recorte da Mimac. Quando eu vou para uma rotuladora automática, eu preciso ter um perfil de acabamento um pouco diferente, no caso a gente estava vendo uma máquina de batida fazendo o corte, certo? Certo, são perfis diferentes, é como a gente falou, o cara que é menor, ele tem ali uma produção de 1.000, 2.000, 3.000 peças no mês ou na semana, às vezes ele vai partir para o processo de quê? Ele vai receber isso aqui em metros, né, as 4, uma do lado da outra aqui, ou com um distanciamento maior às vezes, e ele vai tirar cada uma manualmente, vai lá no produto dele, vai colar ali no produto dele e vai fazer essa aplicação manual. E tem clientes que precisa de receber ele em rolinhos desse jeito aqui, né, pra ele poder ir para uma máquina aonde ela vai puxando esse material e ele vai meio que se aplicando sozinho.
Quem tiver dúvida do que é uma rotuladora automática, aproveita que está aqui com a gente no YouTube, já acessa, dá uma olhada, procura aí o que é uma rotuladora automática. Então, a Mimac ela permite que você tenha essa flexibilidade de atender, como eu acabei de falar. Tanto o cara menorzinho, eu tenho ali uma produção de 1000 e eu quero 100 de cada um por semana, eu produzo, sei lá, 4.000 rótulos no mês, eu quero, eh eh, tenho 10 produtos e eu quero 100 rótulos ali de cada um por semana. Como eu posso trabalhar também a empresa um pouco mais mediana ali, que vai produzir 30.000 produtos ali, por mês, eu entrego para ele de forma fracionada, ou mesmo uma produção às vezes até maior, né, dependendo do tamanho do rolo, da espessura do rolo, você consegue aí, deixar o nosso equipamento produzindo, por exemplo, de um dia para o outro, e a gente, meio que triplica aquele número de 3.200, a gente consegue uma produtividade aí de entre 9.000 rótulos, se você trabalhar 3 turnos com a máquina. Então é um equipamento que a gente consegue atender tanto essa diversidade que que o mercado menor pede, né, que é o mercado mais de entrada, o mercado mais personalizado, ou mesmo um nicho de mercado, como a personalização do produto, colocando o nome da pessoa em cada rótulo, fazendo uma ação, fazendo às vezes uma empresa quer fazer uma ação, ela vai lá: "Eu quero produzir 1.000 rótulos com o nome de cada um dos meus, compradores e colocar num vinho ali e mandar uma edição especial. Como também, eu quero produzir os 10.000 rótulos de vinho que eu vendo aqui na minha vinícola por mês, também é possível trabalhar com ela. Então a gente está caminhando para o fechamento desse bate-papo, mas queria que você falasse um pouquinho sobre a impressora em si, a gente acabou falando muito pouco. São 2 modelos da UCJV300, certo? Então, nós temos o modelo com 1,60 de largura, modelo com 75 centímetros de largura e ambos possuem recorte e podem ser instalados com duplo semic ou com verniz branco. Quem quiser conhecer um pouco mais do equipamento, tiver curiosidade, gostei do podcast, gostei do conteúdo, quero ir lá conhecer, nós temos 4 showrooms da Mimac espalhados pelo Brasil. Só entrar em contato com o departamento comercial, agendar uma visita, pode trazer seu arquivo, seu material, a gente vai atender você aqui, passa o dia com a gente, faz os testes, conhece o equipamento. Aproveitando também, sem esquecer, sigam a gente na rede social, né, sigam nós na rede social, curta, compartilhe aqui o vídeo, clica no sininho, no Instagram, se eu não me engano, é @mimacbrasil, no Facebook é mimacbr, e além do showroom, Danilo, aonde que o cliente ele pode ver o nosso equipamento, caso ele não queira ver um showroom, ele quer ir em outros locais? A gente vai ter, agora nos próximos meses, 2 eventos. Um deles é a Flexi Label, que acontece agora, no mês de junho. O outro deles é a Future Print, que acontece no mês seguinte, que é julho. A Flexi Label muito mais focado na questão do rótulo e etiquetas adesivas, é uma feira específica para esse mercado. Já a Future Print, um evento mais abrangente, onde o cliente consegue visualizar soluções têxteis, soluções de comunicação visual, soluções industriais, que a gente chama, e inclusive as soluções de rótulo. Fica o convite para que vocês visitem a gente durante essas 2 feiras para conhecer melhor nossos equipamentos. Muito obrigado, André, valeu, a gente se despede por aqui. Um abraço, valeu.